Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, domingo, dia 25 de janeiro de 2026, terceiro domingo do tempo comum, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano A. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 8, versículos 23b ao capítulo 9 e versículos 3. No tempo passado, o Senhor humilhou a terra de Zabulon e a terra de Neftali, mas recentemente cobriu de glória o caminho do mar, do além do Jordão da Galileia das nações. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizestes crescer a alegria e aumentastes a felicidade. Todos se regozijavam em tua presença, como alegria ceifeiros na colheita, e como exaltados guerreiros ao dividirem os despejos, para o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais. Tu os abatestes como na jornada de Mandiuã. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 26, versículos 1, versículos 4, versículos 13 a 14. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. O Senhor é a minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante a quem eu temerei? O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. Sei que a bondade do Senhor hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor. Tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. O Senhor é a minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. Segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos católicos de Coríntios, na Grécia. Capítulo 1, versículos 10 a 13 e versículo 17. Irmãos, eu vos exorto pelo nome do Senhor nosso Jesus Cristo, que sejais todos concordes uns com os outros, e não admitis divisões entre vós. Pelo contrário, sedes bem unidos e concordes no pensar e no falar. Com efeito, pessoas de famílias de Cloé informaram-me a vosso respeito, os meus irmãos, que estás havendo contendas entre vós. Digo isto porque cada um de vós afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ou sou de Cristo.
Será que Cristo está dividido? Acaso Paulo é que foi crucificado por amor de vós? Ou no nome de Paulo que fostes batizados? De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Pois do reino a boa nova Jesus Cristo anunciava. As dores do seu povo com poder Jesus curava. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Mateus, capítulo 4, versículos de 12 a 23. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zebulun e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. A terra de Zebulun e a terra de Neftali, no caminho do mar, na região do outro lado do rio Jordão, da Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, para que os que viviam na região da escuridão da morte, brilhou uma luz. Daí diante Jesus começou a pregar e a dizer: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira-mar da Galileia, viu dois irmãos, Simeão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus o chamou, e eles imediatamente deixaram a barca do pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doenças e enfermidades do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, refletindo a palavra do Senhor que acabamos de escutar, neste terceiro domingo do tempo comum. A primeira leitura, tirada da profecia de Isaías, está em sintonia ao evangelho que estamos no dia de hoje. Na leitura do livro do profeta Isaías, o profeta diz que na terra de Zebulun e na terra de Neftali, mas recentemente a glória do Senhor cobriu o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizeste crescer a alegria e aumentastes a felicidade de todos e se regozijavam em tua presença. Já no Salmo responsorial, o salmista nos diz: o Senhor é minha luz e salvação, o Senhor é a proteção da minha vida. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante a quem eu temerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor, contemplá-lo no seu templo. Sei que a bondade do Senhor hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor. Tem coragem, espera no Senhor. Já na segunda leitura, tirada da primeira carta do apóstolo Paulo aos cristãos católicos
da igreja de Coríntio, na Grécia. O apóstolo Paulo é informado que na igreja de Coríntio havia divisões e contendas. Muitos de Coríntio diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E Paulo diz: será que nosso Senhor Jesus Cristo está dividido? Acaso Paulo é que foi crucificado por amor de vocês? Ou o nome de Paulo que fostes batizados? De fato, nosso Senhor Jesus Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo da sua força própria. Já no Evangelho narrado segundo São Mateus, que está em sintonia a primeira leitura do livro do profeta Isaías, Jesus, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que ficava às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. A terra de Zebulun e a terra de Neftali, no caminho do mar, na região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Para os que viviam na região escura da morte, brilhou-se uma luz. Daí diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu os fazereis pescadores de homem. E eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, e eles imediatamente deixaram o seu pai Zebedeu e seguiram o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo andava por toda a Galiléia, ensinando as suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Que possamos ser curados, que possamos ser testemunhas vivas do evangelho da alegria, do evangelho da vitória, do evangelho da conversão, do evangelho do testemunho e do evangelho das bênçãos e das graças. Que o Senhor Jesus possa derramar a sua força sobre nós e proteção, e que possamos ser sempre obedientes às Sagradas Escrituras e tudo aquilo que ela nos ensina através do magistério da Santa Amada Igreja Católica de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.